Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tânia, Ana Maria, Isabela. Padre Jorjão, boa noite. Tudo bem, pessoal? Deixa eu só aumentar meu... Me digam aí, por favor, se o som tá ok para vocês. Oi, Tânia. Boa noite a todos. Como vocês estão? Oi, Jorjão. Boa noite. Tudo bom, filha? Boa noite, tudo bem? Como é que Tudo você bem, tá? graças a Deus. Tudo ótimo. Estão me Tudo ouvindo bem? bem? Tá me ouvindo bem? Tô, graças a Deus. E Tudo você, tá bem. tudo tranquilo hoje? Tudo tranquilo. Tem que começar na hora. Faz Dom Eugênio, tem que começar na hora. Oh, eu gostei, eu gostei. Dom Eugênio, senão ele vai puxar nossa orelha. Deus me livre. Não posso não ser pontual falando Dom Eugênio, né? Não, de jeito nenhum. A gente lembra como é que ele era. Não é verdade? Dom Eugênio é Exatamente. pontualíssimo. Tem que Então, honrar meu Jorjão, cardeal. e hoje para as pessoas que não sabem, assim, foi um pedido pessoal seu falar sobre Dom Eugênio, né, Jorjão? Foi, exatamente. Eu Foi um fiz pedido. questão de falar do nosso amado, querido e venerável cardeal Dom Eugênio. É Isso isso aí. mesmo. Então, Jorjão, vou só daqui dar uns recadinhos enquanto o pessoal está entrando. A Marfida está aqui, a Tânia, a Oi, Marfim. Vitória. Que bom, que Um bom, que monte bom. de gente bacana. E eu queria dar um recadinho antes do pessoal entrar, que a gente continua fazendo terço de segunda a quinta-feira, porém apenas no Facebook. Porque aí a gente agora está concentrando o terço no Facebook e às sextas-feiras. A Grace está aqui também. Que coisa boa, só tem gente boa então e hoje. Tá cheio de gente. Então, eu estou dando um tempinho para o pessoal chegar, que o pessoal está chegando em casa do trabalho, está comendo e está chegando aqui na live. Então, a gente continua com o nosso terço de segunda a quinta-feira, lá no Facebook, no perfil do Guido no Facebook. Todos os de segunda a quinta, às 8 horas da noite, a gente continua rezando o terço. E aqui no Instagram, às sextas-feiras, a gente tem sempre uma live. E aí, hoje, a gente está fazendo essa live especial. E para as pessoas, Jorjão, que perderam alguma live que a gente fez, basta elas entrarem no YouTube do Guido, todas as lives estão salvas lá, ou aqui no Instagram, onde tem lá IGTV, todas as lives estão lá. Mas no YouTube do Guido tem tudo gravado. No Facebook a gente colocou o link. Então, tem muito. Você sabia que aquela live da semana passada dos novíssimos, muitas pessoas estão revendo para entender as coisas? É mesmo? É. Que beleza, é mesmo? Lá no Bom, Facebook ontem, o pessoal falando que estava revendo as lives. que coisa boa, é um tema muito interessante, né? E É. ao mês de, ao mês de novembro, nós meditamos sobre as últimas questões, né? É. Morte, juízo, purgatório, inferno, paraíso. Isso aí. Temos aqui a Ilka, nossa amiga do coral, o Ah, Samir está aqui, querida Ilko, Samir, olha só, a Samuca, Débora, a Débora, só tem gente boa. a Débora está aqui. Tem também um rapaz, Jorjão, chamado Luiz Felipe Miranda, que esse rapaz, ele estava na fila para fazer um transplante de fígado, a gente pedindo a intercessão do Guido. No dia do transplante, ele não precisou mais fazer e ele está em remissão já. Ele está aqui, Luiz Felipe. Deus seja louvado, meu Deus do céu. Que Ele está graça de sempre Deus. aqui. Luiz Felipe, Deus seja louvado, filho. Exatamente. Vamos rezar pela Maria Clara, Sim, aquela garotinha tão de querida que está todo. É. com Leucemia. leucemia. Os exames não foram bons, então vai ter que fazer um tratamento mais sério, mas Deus está no comando. Então eu tenho certeza que Nosso Senhor vai fazer com que tudo dê certo. E a gente coloca o nome dela todo dia no terço, Jorjão. A Maria Clara, né? Maria Clara, falo de 3 Filha aninhos. do Felipe, do Lucas, do Antônio, O filho Luciano, da meu primo. Tati, Luciano, e Nosso Senhor não desampara. Temos Não, fé de em jeito Deus, nenhum. vai dar tudo certo com a querida Maria Clara. Isso aí. Então Não é vamos isso? começar a falar de Dom Eugênio, Jorjão. Vamos explicar quem foi Dom Eugênio Salles. A gente hoje está fazendo, para quem está entrando agora, uma live a pedido do Padre Jorjão sobre um cardeal, acho que o cardeal
muito significativo na sua vida, que foi Dom Eugênio, você vai contar por quê. É. E a gente teve o privilégio, nós paroquianos, de conviver com Dom Eugênio por muito tempo, né, Jorjão? As nossas celebrações solenes, Páscoa, Natal, Dom Eugênio celebrou a maioria delas, né? Dom Eugênio era, eu posso dizer com todo o respeito que Dom Eugênio era, na sua época, o cardeal por antonomasia no Brasil, né? No seu tempo. Dom Eugênio marcou a história da igreja no século XX. Na segunda metade do século XX, né? Aquele que foi Dom Leme, na primeira metade do século XX, foi Dom Eugênio na segunda metade do século XX. Dom Jaime, Dom Eugênio. Dom Eugênio marcou não só a igreja no Rio de Janeiro, mas no Brasil. Dom Eugênio nasceu na cidade de Acari, no dia 8 de novembro de 1920. O pai dele era desembargador, Celso Dantas Salles, advogado, juiz, desembargador. Sua mãe, Josefa de Araújo Salles. Ele nasceu, então, tinha 2 irmãos, o irmão Silvio, Alaíde, sua irmã Cleomar e Heitor. E sua mãe ficou viúva e depois contraiu segundas núpcias com Henrique Santana e gerou mais 3 filhos, Max, Ney e Otto. E foi batizado na paróquia dele, na Igreja Nossa Senhora da Guia, poucos dias depois, no dia 28 de novembro. Seus padrinhos e tudo mais. Depois ele foi morar no sertão do Seridó, naquela região sertaneja, seca, árida. E hoje, interessante, numa condução que eu andava, o taxista me dizia que Acari era reconhecida como a cidade mais limpa do Brasil. Interessante. Se caísse uma folha no chão, a pessoa ia lá e tirava aquela folhinha, a pracinha ficar limpa. Coisa bonita, interessante. Que exemplo, né? Quem dera se tudo fosse assim, né? Exemplo de ordem. Isso tem muito a ver com o Dom Eugênio, que é o nome da ordem, não é verdade? Sim, sim. E mais tarde, eleito desembargador, seu pai se muda para Natal com a família. E ali, em 1930, já adolescente, ele cursa, depois no colégio, com a Dona Iracema, ele vai então para o Colégio Marista, fundado por São Marcelino Champagnat, onde cursa o segundo grau. Ele queria ser agrônomo, trabalhar com a terra, que era própria dele, mas ele sente a vocação ao ministério sacerdotal. E desde muito jovem, ele manifesta amor pela palavra de Deus. Ele escreve artigos para a revista Não Católico A Ordem. Então, abandona o desejo de ser agrônomo e decide pelo sacerdócio. Em 36, ou seja, com 16 anos, ingressa no Seminário Menor São Pedro. E depois vai para o maior, em Fortaleza, na Prainha, em 37. Um ano depois, vai para o Seminário Maior em Fortaleza, de 37 a 43. É ordenado em 43 diácono e em 43, e no dia na apresentação de Nossa Senhora, 21 de novembro, desse mês mesmo, ele também é ordenado sacerdote pelo bispo de Natal, Dom Marcolino, na Catedral de Nossa Senhora da Apresentação, a festa em que Maria é apresentada no templo, quando seus pais levam ao templo para ser apresentada. É interessante que Dom Eugênio tinha muito carinho por essa festa. E o Dom Marcolino, isso é uma coisa muito interessante que eu vi de pessoas muito ligadas a ele. Dom Eugênio, logo depois, muito jovem, que ele tinha sido escolhido para ser bispo. Muito antes de ser bispo. Pouco tempo depois de padre. Mas esse Dom Marcolino não quis. Quer dizer, porque ele não queria perder o padre Eugênio. Ele se bispo de uma diocese vizinha. E travou a nomeação dele de bispo, que não queria perder o padre Eugênio. E ele foi nomeado bispo com 11 anos só de tarde. Sacerdócio, né? Já com 11 anos de sacerdócio, ele foi ordenado bispo. Mas com 5 anos, o Santo Padre queria nomear o bispo. O Dom Marcolino, 5 anos? 5 anos. Não quis que ele fosse, porque não queria perder o padre Eugênio. Eu vou explicar o porquê. Então, ele é nomeado quase o todo da paróquia Nova Cruz e capelão do Colégio São do Carmo. Mas depois ele volta para Natal e vai ser capelão do colégio onde ele estudou, o Colégio Marista, e diretor do Seminário São Pedro, onde ele estudou 1 ano. Já quase no final da vida de Dom Marcolino, estava idoso, o Santo Padre Pio XII
o elege bispo auxiliar de Natal então, no dia 15 de agosto de 54, não tinha mais como. Ele acaba sendo 11 anos depois de bispo, acaba sendo auxiliar. Mas porque o Dom Marcolino conseguiu travá-lo. 5 anos. Então, o Dom Marcolino dizia, eu estou cego, mas ainda mando na diocese. Mas, tadinho, naquela época não tinha essa lei. Hoje em dia, que quando chega uma idade, o bispo tem que pedir de ficar emérito, né? Mas Dom Eugênio governava a diocese de fato, né? Então, ele é ordenado bispo na matriz de Alecrim Natal. E o sagrante principal não foi ainda o Marcolino, porque não tinha uma condição, foi o Dom José Medeiros Delgado. E o bispo de Mossoró, Dom Eliseu Simões e Dom José Adelino Dantas, que Dom Marcolino não tinha mais condições, estava muito idoso. E, em virtude da saúde frágil de Dom Marcolino, Dom Eugênio foi nomeado administrador apostólico sede plena. Ou seja, embora o arcebispo fosse o arcebispo de nome, quem governava a diocese era Dom Eugênio. Mas isso é como se fosse, não é como se fosse o que a gente chamava de bispo emérito, o outro ficou como emérito e quem manda é o que está nativo? Estamos antes do Concílio Vaticano II. Naquela época, o bispo, quando chamava bispo, até morrer. Era vitalício. Só o entendi o que você falou. É que você falou antes, que o emérito é só depois, né? O Concílio decretou que quando chegasse aos 75 anos, o bispo deveria renunciar. Mas antes do concílio, uma vez bispo, usca de morte, até a morte. Sempre bispo. Uhum. Então, ele, não, ainda sou doente, mas ainda manda. Aquela coisa do bispo idoso, né? Mas Dom Eugênio era administrador apostólico sede plena. De fato, era ele que exercia e governava a diocese. Muito gentil, toda deferência por Dom Marcolino, enfim. Mas acontece só que sexto ser bispo de Salvador. E porque, do mesmo modo, o cardeal da Silva, Dom Augusto da Silva, também está muito doente. Também está muito alquebrado. É o cardeal primaz. E Dom Eugênio também vai ser administrador apostólico da Sé Primaz do Brasil, Salvador. Então, ele passa a ser administrador apostólico de Natal e de Salvador ao mesmo tempo. Nossa. Porque os dois estão muito, muito idosos, muito cansados. Então, ele governa as duas dioceses, embora não seja ser bispo ainda. Porque os dois são muito idosos. E não é fácil, porque eles são idosos, têm as suas são bispos, uma cardeal, inclusive, né? Limitações, também tem suas, como é que fala? A coisa de idoso, né? Enfim, mas Dom Eugênio consegue muito. Essa coisa de gente mais idosa tem os seus direitos, né? Mas Dom Eugênio consegue com muito cuidado governar a diocese. E em 28, o padre Paulo VI, Dom Eugênio, São Paulo VI, nomeia Dom Eugênio para o Colégio Cardinalício, no consistório de 28 de abril. Ele é cardeal de Salvador, é cardeal primaz. A 13 de março de 71, Dom Jaime morre em 11 de fevereiro de 71, e, após um pequeno exercício, Dom Eugênio é nomeado cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Então, como foi, então, o governo de Dom Eugênio? Vamos falar um pouco, eu vou seguir um pouco o que o padre Valquimar escreveu, uma homilia ali, que foi belíssima. Então, vou fazer a homilia. E teve a matéria essa semana no jornal Testemunho de Fé, né, Jorjão? Várias matérias, inclusive sua, falando de Dom Eugênio. Não acredito, vai travar o... Tá me ouvindo? Fala, Tatiana. Você me ouviu?
Me Agora ouviu? sim. Falei, hoje, esse Agora estou ouvindo. mês, essa semana teve uma edição especial do jornal Testemunho de Fé, aqui na nossa arquidiocese, para quem é do Rio, sobre Dom Eugênio. Tiveram várias matérias, inclusive sua. Me ouviu? Arquidiocese. Ouvi, ouvi. Você me ouviu? Houve uma edição Ouviu? especial, Testemunho de Fé, nossa arquidiocese. Ouvi, ouvi, Isso. ouvi, sim. O Padre Então, Paulo me contava e tem uma que... matéria sua falando também, né? Ah, foi, exatamente, exatamente. Isso, me pediram para escrever, e eu pedi ao padre Valquemar, e o padre lá, o padre Gleison, mandou uma reportagem muito interessante lá, que eu entreguei ao Moiori para publicar também. E Foi muito bonito. Dom Eugênio, tem um livro da Universidade, de toda a Universidade, diz: quando os arquivos de Dom Eugênio forem publicados, sua imagem vai crescer ainda mais, porque muita coisa da vida de Dom Eugênio faz parte da história do Brasil. Faz parte da história do Brasil. Por exemplo, há 100 anos nascia Dom Eugênio. Dom Eugênio. Esse homem que foi ungido, que nasceu na cidade de Acari, que foi um sacerdote coadjutor, ordenado bispo um dia de Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora da Glória, em 54, que era devoto de Nossa Senhora, que todas as vezes que ia a Roma, quando podia, passava pelo Santuário de Fátima, porque era muito devoto de Nossa Senhora, que foi criado cardeal por Paulo VI, que era muito amigo dele, incentivador do seu apostolado. Era um bispo, era um homem que, à frente do seu tempo, eu me lembro quando os padres iam a Roma, passavam sempre pelo Rio, né? Pelo avião aqui no Rio. Os seminaristas todos queriam ver Dom Eugênio, porque Dom Eugênio é considerado um dos bispos mais updated, um bispo Atualizados. Travou um pouquinho, Josão. o rosto do Concílio Vaticano II. Atualizados, adornados, atualizados do Concílio Vaticano II. Como assim? Porque, de fato, ele estava à frente do seu... A gente falando isso, a gente ouvia conservador, mas era o mais... Ele foi um vigárias nas paróquias, por falta de padre do povo de Deus. Ele tem um trabalho maravilhoso, maravilhoso, que ele fez no Nordeste, o chamado Movimento de Natal, que muita gente não conhece. Ele teve uma participação no Concílio Vaticano II impressionante. Enquanto Dom Jaime, o grande Dom Jaime, nosso cardeal arcebispo anterior a Dom Eugênio, enquanto Dom Jaime, ele pessoalmente não aceitava a reforma do Concílio Vaticano II. Ele dizia: olha, a liturgia mudou. Eu, pessoalmente, preferia a liturgia antiga. Dom Jaime votou contra a reforma da liturgia. Foi um dos poucos que votaram contra. Dom Jaime não aceitou a nova reforma da liturgia. Ele pessoalmente dizia, Dom Bispo de Campos, Dom Sigol, Dom Jaime não votou contra. Mas ele aceitou. Bonito isso, né? Ele dizia: eu, pessoalmente, preferi a liturgia antiga. É obediência, né, latim, Jorjão? Isso é obediência. mas exatamente, isso é coisa bonita. Mas a igreja aceitou, eu aceito. Dom Jaime foi o último seminário que tirou a batina dos seminaristas. Os padres nunca aceitou que tirasse, né? Mas os seminaristas. O nosso seminário, até o final, os meninos usavam batina. O Dom Jaime era animado, era firme, né? Era firme. Mas o Dom Jaime dizia: a igreja quis isso, vamos aceitar. Sentir como eclésia. Dom Eugênio era o seminarista que escreveu Dom Eugênio porque ele era aquele bicho atualizado.
Imagine você, ele dizia no Concílio Vaticano II, no presente, é de 80 milhões o número de brasileiros no país. Padres são apenas 12 mil naquela época do concílio. Enquanto temos cerca de 40 mil religiosas, 40 mil freiras. Quem não percebe quão nefasta seria a missão se não nos dedicarmos a preparar essas magníficas religiosas e se, uma vez preparadas, não a convocarmos a colaborar em todas as obras apostólicas que não são reservadas aos sacerdotes? Dom Eugênio teve a luminosa ideia de preparar as religiosas para trabalhar na pastoral. E foi na cidade de Nízia Floresta a primeira paróquia entregue a religiosas. Uma iniciativa pioneira, apoiada pelo Santo Padre Papa Paulo VI, e que fazia parte do chamado Movimento de Natal. Depois vamos ver o que foi o Movimento de Natal. E suas ações eram fruto de profunda ação e reflexão. É impressionante o que Dom Eugênio fez. Ele, muito antes de João Paulo II, ele avançou para águas mais profundas. Do Quinalto. Do Quinalto. Foi um homem, de fato, foi discípulo de Pedro. Nós podemos ver muito bem como é que Dom Eugênio foi um homem que profundamente amigo de Pedro. Ele preferia errar com Pedro a acertar sem ele. Como ele foi amigo de Paulo VI. Paulo VI tinha um respeito, um carinho por Dom Eugênio. São João Paulo II, Bento XVI, que veio ao Rio antes de ser eleito Papa. E eu digo mais, se Dom Eugênio tivesse conhecido o Papa Francisco, ele seria um grande amigo do Papa Francisco. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. E Dom Eugênio, nas visitas que o Papa João Paulo II fez ao Brasil, quando Dom Eugênio era cardeal, Dom Eugênio ele era um entusiasta do Papa João Paulo II, junto com a juventude. Ele estimulava esses encontros demais, né? Pois é, você vê naquela Voz do Pastor, naqueles artigos semanais nos jornais. Sim, ele escrevia. Com ele, não há mais. Você vê como ele sempre citava o Santo Padre, o Papa da época. Ele só deixou de escrever aqueles artigos por ordem do médico, que pediu que descansasse. E não foi fácil convencer Dom Eugênio a não escrever mais aqueles artigos, que ele escreveu toda semana de 72 a 2011. Ele sentia como obrigação, como dever de pastor, de sacerdócio, que ele tinha de pregar ao povo de Deus. Ele dizia, se calar, as pedras falarão. E interessante que algumas palavras marcantes do último artigo que ele escreveu, ele diz, o que hoje motiva a minha alegria são especialmente duas coisas. Primeiro, eu lembro-me com gratidão que pude trabalhar com todo empenho pelo Evangelho, esta causa mais sublime de Deus. E depois, pude lutar em inúmeras ocasiões pelo povo brasileiro, que tanto amo. Lutar pela libertação de prisioneiros. Ele fez isso de modo impressionante. Pelo tratamento digno de adversários políticos. Pela escola cristã, pela mulher, cuja nobreza é a dignificação da sociedade humana. Pela família, escola primordial do amor e da alegria. E única fonte verdadeira do futuro de um país. Você sabe que Dom Eugênio, durante o governo de exceção, ele salvou muito mais vidas do que outros que ganharam fama, ganharam livros, estão aí na lista da fama. Sim. Dom Eugênio telefonava para o... Vou falar o nome, porque não fica bem falar o nome, a história um dia vai contar. O general fulano, general ciclano. Fulano, o que você fez com o jovem assim na PUC? Fulano, isso eu te falando de tal. Ele dava a cara para bater, né, Jorjão? Como a gente fala, ele dava a cara para bater. Havia ele padres. corria atrás. Havia padre. O padre Daniel, por exemplo, o famoso padre Daniel. E outros padres estavam na lista de serem presos. Vem para cá agora. Fulano, o padre fulano está aqui na minha casa. É. Eu sei sendo procurado. Ele está aqui na minha casa. Se quiser, vem aqui procurar na minha casa. Ninguém vai prender ele aqui dentro, não. Pode procurar, mas você vai ter que passar por cima de mim. E cadê que o general fulano de Corais é cada Dom Eugênio? É, e ele pegava e ele dizia, você vai ter que vir aqui, mas você quer pegar, tá aqui dentro. Fulano, os jovens da PUC que está procurando estão aqui na Palácio. Agora, ninguém fala disso, né? Só falam das coisas, de qualquer coisa que desagradou
mas ninguém fala desse lado dele. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Fala dos refugiados chilenos. Os refugiados, mas também, olha, pessoas da PUC ligavam para ele, olha, aqueles jovens estão presos, da Universidade Federal. Fulano, Frota, já falei o nome, posso falar o nome. General Fulano, cadê os jovens assim, 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 que estão presos? O que feito com eles? Eu quero amanhã, hoje de noite na casa deles. E a pessoa aparecia, na mesma hora. Uma pena que ele Golbery! não pôde fazer isso com todos, né, Jorjão? Uma pena, mas ele não pôde fazer isso com todos, mas... Um amigo meu, um padre amigo meu, muito próximo, vou falar o nome, disse, alô, Golbery! Tem que falar. A história vai ver isso. Alô, como vai? Estou ligando para você. Fulano de tal, onde é que está fulano de tal? Você me faça aparecer esse fulano de tal. Onde está? Quero ver, quero na casa da mãe dele. E o fulano aparecia. E ele era muito incisivo, né, Jorjão? O Dom Eugênio. Ele falava e ele tinha autoridade na voz. Ele era um cara, Mas cara, a gente uma senhor incisão no muito modo de falar. firme, muito Ele era firme. incisivo. Incisivo. Você sabe que ele foi convidado para participar de um desfile militar pelo aniversário, uma missa pelo aniversário do AI-5. Nossa. Ele não foi. Claro que não. Não foi. Quando convidava para o 7 de setembro, ele estava ali. Porque era aniversário da pátria. Sim. Porque aquele lugar do cardeal está ali. Como ele sempre foi durante, antes e depois do governo de exceção. Ele estava ali. Era aniversário da pátria, era lugar do cardeal. Olha, eu conheço vários exemplos. Dom Helder. Dom Eugênio é muito amigo do Dom Helder. Dom Helder me contou pessoalmente. Isso que eu vi pessoalmente. Dom Eugênio várias vezes me salvou de situações difíceis. Ele ligava para mim, Dom Helder, aquele jeitão dele. Eu sei que o senhor sabe quem está falando. Mas aqui é o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles. É Dom Eugênio. Lógico que Dom Helder sabia que era Dom Eugênio. Ele sabia o telefone do Dom Helder, era grampeado. Ele sabia. O senhor já precisando de mim? Dom Helder falou, por 2 vezes. Eu falei que estava. Dom Helder estava na iminência de ser preso. De ser preso. E lá 2 vezes, Dom Eugênio desceu no aeroporto de Recife e levou Dom Helder no perigo maior. Quando Dom Hipólito apareceu lá preso, Dom Eugênio falou com ele e depois foi lá para... Então, foi lá para o Palácio São Joaquim. Dom Eugênio, o que ele fez para essas pessoas. Eu conheço uma história que eu vi, viva a voz, de um jornalista. Pai me contou. Esse era menino, e o pai era perseguido. Eles ficaram, então, numa casa lá escondidos, e o menino sofria muito, mas ele tinha a casa era uma casa escondida durante a tempo de exceção. E o menino lá no Natal tinha muita tristeza e queria muito ganhar um presente de Natal. O sonho dele era uma bicicleta. Mas o padrinho dele, lá do Nordeste, mandou uma bicicleta para ele, ficou muito feliz. Mas ele cresceu muito revoltado, hoje em dia um jornalista, e tinha um ódio muito grande de Dom Eugênio. E escrevia barbaridades contra Dom Eugênio. Barbaridades. Nossa. Aí um dia, o pai dele não aguentou. Mas por que você tem raiva de Dom Eugênio? Isso é da ditadura e tudo mais. Meu filho, você lembra da casa que nós morávamos? Lembro. Alguém pagava a casa pra gente. Você lembra um dia que queria uma bicicleta? Lembro. Lembra quem pagou? Foi o padrinho. Lembra? Lembra como seu padrinho? Lembro. Como seu padrinho? Eugênio. Sabe quem é seu Eugênio? Sabe? É o Dom Eugênio, seu burro. E ele, Jorjão, e a cara dele? Ele caiu das nuvens. Ele nunca se deu conta
de que o fictício padrinho dele, que mandava presente, que pagava a casa onde ele morava, que ajudava com a comida que ele comia, era quem ele odiava, um ódio figadal. Dom Eugênio mantinha, na época da governo de exceção, através da Caritas, tanta gente, salvou tanta gente. E esse jornalista teve a oportunidade de falar com o Dom Eugênio depois que descobriu? Eu acho que ela tinha morrido, quando ele me contou, ela tinha morrido. Ah. Inclusive, o pai dele hoje em dia é diácono permanente. Olha, que legal. Ele sabe. E nunca contou. Dom Eugênio nunca quis. O Dom Eugênio tinha uma característica, Jorjão, que é aquela coisa que a gente tem lá na Bíblia, né? Sua mão direita não vejo o que a sua mão esquerda faz. Exatamente. E o Dom Eugênio, ele era muito discreto. Ele era muito discreto. Às vezes que eu encontrei com o Dom Eugênio, eu era assim, conheci o Dom Eugênio, eu tinha 20 anos, eu acho. Até menos, mas assim, de conviver com ele na paróquia, acho que tinha uns 20 e poucos anos. Eu tinha um pouco de medo, de respeito, era aquela figura muito séria. E a gente, bom dia, cardeal, boa noite, cardeal. A gente tinha um pouco de medo, né? Um pouco de, a gente jovem, assim, que acaba querendo não falar besteira, a gente ficava meio com medo de falar bobagem na frente. E aí, mas assim, ele era muito discreto, ele agia, mas não falava nada, não queria que ninguém nem soubesse o que ele estava fazendo. E eu, particularmente, só fui conhecer muitas das coisas que ele fez depois de muito tempo, né? A própria OVS, que eu fui saber depois de muito tempo que foi uma obra dele, o legado dele, né? Dom Eugênio, ele encontrava força na oração. Ele tinha absoluta clareza da sua relação com Deus e com a igreja. E encontrava força no sacramento. Né? Tinha uma piedade discreta, uma oração diária, a busca pela oração. Dom Eugênio, ele acordava cedo, todo dia no Santíssimo Sacramento. Quando eu trabalhava aqui na paróquia, todo dia ele lá ficava 40 minutos diante do Santíssimo Sacramento. Logo de manhã ele fazia isso, né? A missa diária. Ele madrugava, meditava. Você veja como ele tinha aqueles horários certos. O padre Valcomar dizia sempre o breviário, nunca deixou de rezar o breviário, né? Ele tinha aquele caminho espiritual próprio dele, a oração. Sua jornada de fé, a oração, iniciava com a missa diária. O terço, amor a Nossa Senhora, a Via Sacra sextas-feiras, a adoração ao Santíssimo, as horas litúrgicas do breviário, devota e rigorosamente cumprida. Sua relação com o Santíssimo era assídua. Todos os dias da capela particular, a oração, a hora eucarística, a hora santa eucarística. E nos dias 26, em cada mês, em Santana, no Santuário da Oração Perpétua, sim, das 10 às 11, a hora santa do clero que ele fazia. Nunca deixou de fazer, que manteve a tradição na arquidiocese. Na noite que ele morreu, estava o breviário aberto, tinha acabado de rezar as completas. Naquele Salmo 90. Sois meu refúgio e proteção. Sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Os seminaristas viam, então, no tempo de Dom Eugênio, esse homem. E como ele ajudou o nosso seminário. O nosso seminário São José foi sempre uma casa que deu bolsas de estudos para outros seminaristas de outras cidades mais pobres. É muito caro manter um seminário, você não faz ideia. Mas é muito caro manter jovens, comida, bebida, refeição. Posso fazer um parêntese, Jorjão? Sim, sim. Você está falando como é caro manter um seminário, né? O Seminário São José, no Rio de Janeiro, é um seminário muito grande. E as pessoas que quiserem ajudar podem entrar em contato com o seminário, porque, por exemplo, eu recebo um boleto, todo mês eles mandam para sua casa, e eu comecei a fazer na época do evento do Guido, porque o Guido era um seminarista, a gente preencheu lá no dia na praia um formulário, e todo mês recebe na sua casa um boleto que as pessoas precisam ajudar, e é uma casa de formação, e o Dom Eugênio valorizava muito isso. Então, a gente pode continuar ajudando para as pessoas nunca esquecerem de ajudar o seminário. A formação de um padre é algo muito, muito caro. Sim. Formar um jovem nessa idade, um jovem como come, todo aquele problema de manutenção, né? Ainda mais estudar línguas
línguas, além das línguas estrangeiras, o latim, grego, professores. O professor não trabalha de graça, né? O professor tem que ser pago, excelentes professores, funcionários numa casa, né? E tudo isso, luz, tudo aquilo que gasta. Então, Dom Gênio fazia questão de oferecer bolsa de estudos para seminaristas dioceses mais pobres. Quantos bispos hoje estudaram no nosso seminário, nossa casa de formação? Muitos do Rio Grande do Norte, Natal, Caicó, gente de Formosa, da Bahia, de Amargosa, da Lagoa, Palmeira dos Recife. Índios, Recife, tanta gente, né? E lembro que quantas pessoas lá, lembro que a dona Cleomar, irmã de Dom Eugênio, dava tantos seminaristas, ela, filha de desembargador, tinha lá sua pensão, como ela ajudava as meninas mais pobres no seminário, né? Então, é toda uma família voltada a ajudar a evangelização. Então, você vê como é que Dom Eugênio levou a bom termo o seu lema de bispo, né? Impendam, impenda et superimpenda. 2 Coríntios 12:15. Quanto a mim, de bom grado, me despenderei e me despenderei totalmente em favor do povo. Impendam, eu me gastarei, et superimpenda, e me desgastarei totalmente. O latim é assim, muito sintético, né? É. Eu me despenderei, me gastarei e superimpenda. E me desgastarei totalmente em favor do meu povo. E foi isso que ele fez. Não foram palavras proferidas ao vento. Foram ações cotidianas. Vamos ver como foi a ação cotidiana. O movimento de Natal. Quando era padre jovem Natal. O padre Eugênio. Atividades que visaram, além de fins religiosos, incrementar a vida cotidiana, a saúde e educação. Expandiu-se em Natal e Salvador e depois no Rio. Dom Eugênio começou, na década de 40, atendimento a moradores de rua, favelas, presidiários, inúmeras obras de misericórdia, sem esquecer os que partiam para a eternidade. Lembremos o cuidado que tinha com os indigentes, visitar os cemitérios indigentes. Pastoral Aquilo das Favelas foi uma obra dele. foi obra dele, das domésticas, né? É A todo um Pastoral do trabalho Menor. do menor, que hoje em dia temos aqui um trabalho grande do Dr. Romeu Cortes, a Magali faz parte, a Cristina, tanta gente. A convicção do Eugênio era de que a igreja clericalista devia dar espaço aos leigos, que os leigos são protagonistas da evangelização, que tomassem parte ativa em toda a vida da igreja, não apenas empregando o mundo com o espírito cristão, mas como testemunhas de Cristo, em toda circunstância no seio da comunidade, e determinassem suas ações. O Concílio Vaticano II Dom Eugênio começou antes do concílio, né? Então já tinha toda aquela experiência que ele levou para o Concílio Vaticano II. Quanto mais houver leigos impregnados do Evangelho, responsáveis, comprometidos, competentes, conscientes de que é necessário fazer desabrochar sua capacidade cristã, tanto mais se virão a encontrar o serviço na indicação do reino de Deus e, consequentemente, na salvação de Cristo. E ele então começou, ide fazer meus discípulos todos os povos. Dom Eugênio começou isso. O apostolado de Dom Eugênio, com os refugiados, com os presos políticos, né? Compreendia hospedagem e procura de formas seguras encaminhadas a outros países. Eugênio fez isso muito, mas também nenhum dos refugiados acompanhados pela Caritas diocesana foi detido ou desapareceu do Brasil. Nenhum morreu. Nenhum. Samir está aqui. O nosso Samir foi refugiado. Ele veio ao Brasil na época da Revolução lá do Pinochet. Ele sabe muito bem o que é isso. Ele foi acolhido. Para assegurar o serviço prestado, Eugênio determinou que o atendimento fosse realizado no Palácio São Joaquim e que apartamentos fossem alugados em nome da Mitra do Rio de Janeiro, para que estivessem seguros e condignamente alojados. À luz do discernimento do Espírito e com um olhar de águia, Dom Eugênio tinha uma visão prática, profética da igreja, tornando o Evangelho uma revolução com seu rebanho. Na esteira de outros irmãos do episcopado, ele foi o grande amigo de Dom Helder Câmara, muita gente não sabe disso. Ele sacudiu o Nordeste, incitando a contemplar o Brasil e o mundo. Essa história não se pode contar com poucas palavras, embora muitos livros, artigos, teses e livros tenham sido escritos já.
É interessante que Dom Eugênio, isso aqui muita gente não sabe, né? Dom Eugênio, antes do concílio, ele criou os chamados sindicatos. Sindicatos, sabia disso? Um Não. trabalho muito interessante, né? Dom Eugênio fez um trabalho impressionante, que o movimento de Natal. Como surgiu o movimento de Natal? Vamos ver. Eu tenho aqui um trabalho muito bonito que muita gente não sabe. Convocando bispos religiosos para o movimento de Natal. Então, o que Dom Eugênio fez? Escolas radiofônicas. Através da rádio, ensinava a ler. Ensinava as pessoas a ler, a escovar o dente, higiene, trabalhos com a plantar a terra, agronomia. Ele foi as rádios do interior que ensinavam o povo a coisas básicas e conseguir dar rádio para as pessoas. Migração, centros sociais e clubes de treinamento de liderança. Conseguiu ensino médio, politização, setores de ação imediata, cooperativas. Até hoje, em Natal, isso é cooperativa daquela fibra que tem muito no Rio Grande do Norte. Ah, meu Deus do céu. Sisal? Sisal. Sisal. Foi obra do Dom Eugênio, que consegue dar trabalho e manter o nível de vida de muitas pessoas. Agora, veja só, Dom Eugênio, Jorjão, ele fez isso já estando no Rio de Janeiro? Não, quando era bispo em Natal. Quando estava lá. Uhum. Isso. Ele conseguiu que as pessoas se mobilizassem através da cooperativa, conseguindo o mesmo meio de vida, da renda também, trabalho com renda. Na verdade, ele não deu peixe, ele ensinava a pescar, né? Com trabalho. Centros sociais, clube de treinamento de liderança, setores de ação imediata, cooperativismo, sindicalismo rural, artesanato, saúde. E aquele artesanato fazia com que as pessoas se levantassem, criassem cooperativas artesanais, se unissem para vender seus produtos a um preço mais digno. Que coisa boa, conseguiu. A igreja mobilizou a vida social daquele povo. Imagine, naquela década, levantar a dignidade daquelas pessoas. E que sempre foi um povo muito esquecido, né, o do Nordeste, e ele sempre teve essa visão, né? Até por ser um nordestino. E massa de manobra. Sim. Ele reuniu o clero para trocar ideias sobre os trabalhos das comunidades, que tinha participação de colegas nos seminários, uns com os outros. Padres, não padres. Vamos mobilizar o povo para ter dignidade, para ter um trabalho, para ter cooperativismo, para ter um sindicalismo, para poder fazer trabalho com aquilo que eles sabem fazer, com artesanato, com o sisal. Isso é coisa bonita. Então, eram assistentes eclesiásticos da ação católica, dezenas de militantes leigos preocupados com os problemas sociais. Vejam que coisa bonita. Grupo de senhoras da ação católica. O padre Eugênio preparava a juventude masculina católica. Isso em 45. Deram início à fase de movimento que desencadearia uma série de atividades. Na juventude encontraram grandes celeiros de lideranças de que necessitavam. Suscitou no jovem o desejo de estudar, de criar, de não ficar de braços cruzados, mas de criar cooperativas de trabalho, lutar pela vida, de estudar, de profissionalizar aqueles jovens, mobilizá-los para criar respostas aos desafios. A ação católica do ver, julgar e agir foi a base metodológica de toda a ação. O movimento de Natal foram se ampliando à medida que atividades práticas se mostravam bem-sucedidas, profissionalizando aquele povo, carpintaria, todo tipo de coisa que possa imaginar. A atividade visava, além de fins religiosos, incrementar a vida comunitária, saúde, educação. Água filtrada, conseguir diques, conseguir também açudes. Foi uma experiência pré-conciliar que encontrou plena ratificação nos documentos do Vaticano II. No seu livro A Igreja do Brasil, no Concílio Vaticano II, Padre Oscar Bioso cita parte de uma das intervenções de Dom Eugênio apresentada na sessão conciliar. Nela descreve a peculiar iniciativa das religiosas encarregadas na paróquia de Nísia Floresta. É um trabalho impressionante. As irmãs davam catequese,
As irmãs batizavam. Imagine que o padre ia lá uma vez por ano. Mas as irmãs agora podiam fazer isso. Podiam santificar os matrimônios. Podiam dar catequese. Podiam pregar a palavra de Deus. Assumir a paróquia. A atividade de Natal tem repercussão no Encontro dos Bispos do Nordeste, realizado em Campina Grande em 59, e qual esteve presente o próprio Juscelino Kubitschek como presidente. E a experiência vai se irradiar para todas as dioceses do Rio Grande do Norte, do Nordeste e em várias regiões do país. E a continuidade dos trabalhos em outras regiões vai se expandir. Já em 62, Dom Eugênio convida bispos do Nordeste para se reunir em Natal. E, em consequência, surgiu a iniciativa de se criar os secretariados episcopais para coordenar trabalhos no Nordeste com sede em Natal. E a CNBB, alguns meses depois, aprovou a ideia e dividiu o Brasil em secretariados regionais. Dom Eugênio consegue fazer com que a CNBB divida o Brasil em secretariados. E o primeiro plano de pastoral em conjunto, conhecido como Plano de Emergência, aprovado na CNBB em 62, inspirado na Diocese de Natal. De Natal. Natal, Dom Eugênio. Sob a responsabilidade de Dom Eugênio, que era administrador apostólico. Ele vai criar a área de atuação do plano, objetos do movimento de Natal. Dom Eugênio consegue balançar, mobilizar toda a igreja no Brasil. Lá em Natal. Lá em Natal. Lá em Natal. Como a paróquia, o ministério sacerdotal, as escolas católicas, a questão das frentes agrárias. Imagina, a sindicalização rural. O trabalhador agora busca os seus direitos com dignidade. O movimento de educação de base, através do rádio. Você vai educando através do rádio. Como ele seria útil, né, Jorjão? Como essas ideias dele são atuais, né? As escolas radiofônicas. Então, a educação chega ao povo através do rádio. Ele consegue rádio para as pessoas. A pessoa já sabe o que hoje faz a internet através do rádio. Você imagina a amplitude do trabalho do Dom Eugênio. Na década de 40, 50, 60, o padre Eugênio vai mobilizando o país inteiro. Segundo os seus historiadores, o movimento de Natal no Nordeste, no Brasil, evidencia uma inovação. Foi a ação prática, a visão globalizante que exerceu no conjunto político do país, perplexo pelas alternativas de organização política e social, com uma viabilidade e uma solução coerente com o pensamento social da Igreja, beneficiada por seu prestígio e organizada sob seu controle. Dom Eugênio fez o Brasil tomar consciência de uma situação econômica e social do Nordeste, através de Natal. Então, por isso, Dom Eugênio era assim. O seminarista, quando viu Dom Eugênio, era como se visse o Louis Armstrong, como se visse qual é o grande ídolo hoje da juventude? Não sei. Da juventude? Não sei. Tem umas porcarias aí. Não queria falar sobre isso, pelo amor de Deus. O padre Eugênio preparava a equipe de rapazes da juventude masculina católica, intitulada oficialmente, e entregava a organização da escola, de serviço social. Então, eles iam nas cidades preparar as pessoas para poder formar cooperativas, para trabalhar com artesanato, as mulheres com suas rendas, com o sisal, para conseguir um trabalho mais justo, de um preço mais honesto. Que coisa bonita! E tudo isso ele trouxe essa experiência na verdade, ele foi um grande visionário, né? Então, ele trouxe essa experiência para a nossa arquidiocese. Tudo isso que ele viveu lá, ele trouxe para cá. Sim. E aí ele criou essa pastoral de favela. Isso, a pastoral de favela do periferia. Exatamente. Um pastor com cheiro de ovelha. Veja só, ele vai ao encontro das pessoas. Não é uma igreja fechada esperando que o povo venha. Ele vai ao encontro das pessoas. Ele funda aqui os pastorais sociais, pastoral das favelas, das domésticas, pastoral do trabalhador, pastoral do menor, pastoral da criança, pastoral do presidiário. Então, a gente vai fundar essa visão de uma igreja em caminho. O Papa fala, uma igreja em movimento, uma igreja em marcha, uma igreja em caminho. A OVS também, né, Jorjão? Exatamente. Uma coisa que eu não sabia, quer dizer, eu não lembrava, porque
era na época dele, a Rádio Catedral. A Rádio A Catedral rádio. Ele foi foi uma nas obra rádios. Foi nas é, rádios. vem Ele lá de trás, veja só, lá de trás que ele fez em Natal da Em rádio, Natal, em trouxe Natal. para cá. Imagine você, um padre, pensar em ter uma rádio católica. Sim. E E eu foi padre estava lendo Eugênio. outro dia que Ah, ele, lembra aquela missa que passava no domingo de manhã na Globo, Santa Missa em seu lar? sim, sim, sim. Aquilo Era ali o não programa mais começou, antigo da Rede Globo. não começou com Dom Eugênio, foi com Dom Com Dom Jaime. Jaime, Dom Jaime, E ele exatamente. continuou todo domingo e depois tinha aquela voz do pastor que ele falava ali. Então ele Isso. manteve aquilo até quando ele pôde, na verdade, né? Até quando ele pôde. Impressionante. E ele era um homem, ele não queria parar até o final. Ele conta para as pessoas, Jorjão, tem muita gente que não é do Rio de Janeiro, que não sabe que depois que ele parou de governar, ele veio morar aqui na nossa paróquia. Ele teve um escritório aqui que recebia várias pessoas. Até a época da eleição, então todo político ia ter que pedir a bênção para ele, né? E Dom Eugênio é uma pessoa assim, sim, não. Ele não tinha medo de falar a verdade com as pessoas. Era, isso está certo, isso está errado. Ele tinha uma autoridade que não era apenas o cargo de cardeal. Ele era uma autoridade firme, né? Impressionante. Dom Eugênio tinha uma palavra, ele é alguém que tinha uma força que vinha uma autoridade moral dele mesmo, né? Dom Eugênio, a gente viu o Dom Eugênio, a gente assim ficava calado, né? Porque É o que eu estou falando, a gente ficava quieto e não respondia. certa feita houve um governador aí cujo nome não me cabe dizer. Melhor Ele dava um cheque para pessoas, enfim, carentes. sim. Dom Eugênio mandou chamá-lo lá no palácio. Xiii. Governador fulano, eu tenho aqui na diocese há tantos anos o Banco de Providência. Eu nunca perguntei a nenhuma pessoa carente a religião deles. E aí? O governador só dava para os evangélicos. Sim. Aí o governador falou assim, entendi isso, cardeal, entendi. Mas continuou fazendo, né? Ah, mas depois ele... E o Depois Banco da ele... Providência, Jorjão, conta, foi uma obra muito incentivada pelo Dom Eugênio, né? A Emaús, a visita aos presos, Dom Eugênio sempre, como continua até hoje. Há um fato que acho que eu posso falar hoje. O Moço Sim. Abílio, ele assumiu uma certa irmandade, que teve um problema seríssimo, e ele conseguiu sanar a dívida dessa irmandade. E entre a massa falida estava um hospital que foi assumido como patrimônio da Casa do Pobre. E então, o sonho do Eugênio é fazer aquele hospital um hospital da diocese. Ele queria fazer o hospital da diocese para poder ajudar os pobres, mas não é impossível, porque é uma fortuna fazer uma coisa dessa, é uma fortuna, é uma coisa muito, muito dinheiro. E acontece então que a diocese pediu um subsídio para poder, pelo menos, tentar reconstruir, restaurar, para poder assumir um hospital para pessoas carentes. E foi na época que havia uma pessoa num governo, um certo governo, que se pediu um subsídio para poder fazer um hospital Hospital. para os carentes. Esta pessoa quis tirar vantagem, muito diretamente. Ah, mas se quem sabe, pode ser, se não, ou seja, muito nas entrelinhas. Sabe a palavra superfaturar? Sim. Mas quem sabe? E alguém não entendeu bem aquilo, porque era uma coisa tão nebulosa. Quando a gente vê aquilo, ele percebeu na hora. Ele deu um soco tão grande na mesa. Imagino. O quê? Com que ele acha que está falando? Nós somos a igreja católica. Mas Dom Eugênio deu uma espinafrada. Esse tipo de coisa, ele era um homem muito correto, né, Jorjão?
Não iria fazer nunca uma coisa dessa. Jamais. Ia manchar uma biografia? Nunca, por nada nesse mundo. E estou pensando em estar agindo com outra, enfim, não vou falar mais nada, mas é o tipo da coisa que a gente percebe que a pessoa não se deu conta com quem estava falando, qual igreja. Né? Tem uma história a que... pessoa levou para ele, o secretário, dia para Dom Eugênio. Já pensou? Saiu Escorraçado. saiu com marimbondos e vespas. Né? E eu soube de uma história que eu achei muito bonita, que eu li no Testemunho de Fé, que eu não sabia. Naquele encontro do Papa no aterro do Flamengo, foi o primeiro encontro do Papa de 1900, acho que foi no de 80, foi de 80, que o Burle Marx, você soube dessa história? O Burle Marx ficou... Eu conheci o Burle Marx. Eu fui padre em Guaratiba. Eu conheci o sítio dele, história muito interessante. E aí ele ficou muito preocupado de 2, 3, sei lá quantos milhões de pessoas no aterro do Flamengo iam destruir as árvores. E aí ele falou com o Dom Eugênio. Aí sabe o que o Dom Eugênio fez? Mandou recrutar 15 jovens de cada paróquia para cercar as árvores, isolar as árvores, e deu tudo certo. E nenhuma árvore foi machucada. Olha que legal. Nunca soube que ele teve essa ideia. Como na Jornada da Juventude, você vê que nem lixo havia. Não, Jornada Mundial da Juventude foi um mega de um exemplo que foi tudo tão perfeito. Eram milhões de pessoas na praia de Copacabana e quase nenhuma sujeira. Mas Dom Eugênio era aquele que não dava uma lâmpada acesa com óleo, não tinha 2 lâmpadas acesas com óleo, né? É um homem zeloso, que é um homem de Deus, um homem que tinha o respeito pelas coisas de Deus, pelas coisas do Senhor, e com certeza ele estava muito à frente do nosso tempo, né? Que eu vou dizer mais de Dom Eugênio, né? Dom Eugênio é um guardião da fé. Ele amava a nossa cidade, ele amava o povo de Deus. Ele é alguém que acima de tudo tinha amor. Ele era o pastor. Dom Eugênio amava esse título, o pastor. O pastor que dá a vida pelas ovelhas. O pastor que dá a vida pelo povo de Deus. Ele amava ser sacerdote. Paulo VI tinha um carinho muito grande por ele. Paulo VI, que hoje é santo, né? São Paulo VI. São João Paulo II, havia uma pressão muito grande para que ele renunciasse. Estava idoso, estava cansado, e Dom Eugênio foi aquele que disse: Santo Padre, não renuncie. Não renuncie. E, de fato, João Paulo II deu um testemunho muito bonito na sua senectude, na sua idade avançada. Um testemunho, foi a grande pregação dele na doença. A pregação de João Paulo II na saúde, na doença. Ele pregou um papa doente, um papa em cadeira de rodas. Não é verdade? Sim. Um papa mostrou que a doença é algo digno, a dignidade de um papa doente. Ele mostrou aqueles que sofrem que não estão sozinhos. Eu acho que a grande mensagem, a grande imagem que o Papa nos deu não foi aquele Papa atlético que esquiava, que passou aqui em 80, jovem, forte, que nadador. A grande mensagem foi o Papa doente, que mesmo doente estava ali, que em Lourdes, como peregrino, fraco, quebrado, ou que na janela do quarto do Palácio Apostólico, sem poder dizer a bênção apostólica, apenas impetrou com as mãos e disse tudo o que não podia mais falar pelos lábios. Ele dizia com o rosto. A gente fala pelo rosto, com o rosto, a gente fala com o olhar, fala pela vida. Dom Eugênio falava também desse modo. A última aparição de Dom Eugênio foi quando ele fez 90 anos. Naquela missa em ação de graças, pelos 90 anos. Ele também estava quebrado, estava cansado, idoso, porque, afinal de contas, a idade nos tira as forças, né? Sim. Nos tira as forças. A idade
o tempo também, o tempo é reversível, o tempo machuca a gente, né? E esse homem que fez tantas coisas, que fez tanta coisa, que foi reconhecido, né, no Concílio Vaticano II como um precursor, que veio para o Rio de Janeiro, que muita gente considerava, às vezes, conservador, porque ele continuou o mesmo, só que muita gente quis avançar demais. Jorjão, isso Ah, prova que muitas vezes a gente não precisa ser. O Dom Gênio tinha aquela figura séria, firme, né, de olhar firme, de palavras firmes, mas nem por isso ele era um cara antiquado. A gente sempre está falando aqui que ele era um homem à frente do seu tempo. Então, não quer dizer que a pessoa, quando ela é firme, que ela não é visionária. A Ângela colocou aqui, ele fundou o Ambulatório da Providência, a gente falou da Rádio Catedral, falamos do jornal Testemunho de Fé. Quantas coisas ele foi um homem à frente do tempo dele, porque se fosse uma novidade, alguém já teria feito. Ele foi lá e fez, né? por exemplo, ele fundou assistência à vida dos pobres, ambulatório lá em Natal, ambulatório essencial. Ele fundou casa para as moças que tinham problema, enfim, que tinham as moças que naquela época tinham problemas, naquela época se perdia, né? Hoje não fala mais isso, né? Mais um bom pastor, né? E que as famílias não aceitavam. A Casa Criança, posto de venda de cooperativa, as pessoas fabricavam o sisal, as vendas, comprava e vendia com preço justo, assistência menores, trouxe para o Rio de Janeiro, patronato para as pessoas, Casa Bom Pastor, pagamento da menor transviada, as irmãs Bom Pastor, Fundação de Centro Social na cidade de Macau, Ceamirim, Fundação Social, realizou a Semana Rural no Rio Grande do Norte, Praça de Agricultura, iniciativa, ele conseguiu um trabalho rural na cidade, semanas rurais, curso de extensão universitária para o clero, seminários de diversos temas com a presença de autoridades técnicas e também trabalho de agrário, de trabalhar a terra naquela região onde morava, e uma casa da criança. Tanta coisa que eu podia falar aqui, mas ele teve um trabalho de ponta. Cursos técnicos universitários, cursos técnicos para aquelas pessoas, aqueles jovens, com a finalidade de educação cooperativa, de formar a capacidade administrativa daqueles jovens, rede cooperativa de produção de crédito e consumo em todo o estado, cooperativa produtora artesanais do Agreste, surgimento de maternidade no interior mantida pela comunidade, emissora de educação rural. Tanta coisa que o Eugênio fez, eu não vou passar aqui, é muita coisa. E fala um pouco quando você foi para o seminário, Dom Eugênio já era o cardeal. Já, sim. Quando você foi ordenado, foi ele que te ordenou cardeal. Eu tive essa graça. Quando o Guido começou na renovação, Dom Eugênio era cardeal. Conta um pouco dessa sua relação pessoal, da sua vocação com Dom Eugênio. Eu era religioso antes e Dom Romo era meu pai espiritual. Então, o tempo todo, Dom Romo, a minha vocação veio com Dom Romo, no Sumaré, no dia em que o Papa João Paulo II tomou posse, no dia 22 de outubro de 1978. Lembro até hoje. Eu estava na casa de Dom Eugênio quando Dom Romo assina a missa, Dom Eugênio lá em Roma. Dom Eugênio, Maria Antônia. Então, eu tinha escolhido, eu queria ser religioso, ter no convento. Mas Dom Romo sempre dizia, você tem que vir para a diocese. Sua vocação aqui é nossa diocese. Então, depois de 12 anos, eu vim para a diocese. Vim para a diocese, com o pedido de Dom Romo e com o carinho de Dom Eugênio, que gostava muito de mim. Você me chamava, tinha muito carinho por mim. Dom João! Ele gostava muito de mim. Ele que escolhia. Ele ia lá quando o Papa veio, ele escolheu você para cuidar do coral, lembra? Exatamente. Quis que eu cantasse com a juventude. E nunca me esqueci. E aí quem gritava Viva o Papa lá no meio da multidão? Ele quis que eu cantasse com a juventude. Ele tinha um carinho muito grande por mim, Dom Eugênio.
Eu tive a graça dele me confessar. Ele dizia que foi o único padre que tirou ele do sério. Você? E Por quando eu quê? fui ordenado, na procissão final, eu interrompi a fila, a pessoa me parou e a fila não andava. Você Ele nunca ficou faz parado. isso. Ele ficou Você parado. nunca. E o povo não conseguia andar. Aí levantou o barco. Jorjão, anda! Até hoje. E ele o tempo todo falava isso comigo. Você foi o único padre que me tirou do sério. Eu fiquei apavorado, o cardeal me deu aquela bronca. Jorjão, anda! Ô, Jorjão, você foi o único padre que me tirou do sério na minha vida. E sempre com o sotaque nordestino lindo dele, que ele sempre teve. É bonito, não era? Era Eu acho bonito, lindo. Eu acho meu lindo, cardeal todos sabem. amado. Eu me amava meu cardeal, amo meu cardeal. Quando ele faleceu, eu estava na casa do meu médico, Claudio Domênico, recebi a notícia, foi um choque tão grande. E ele faleceu, Jorjão, no dia da nossa padroeira. E ele, Nossa né, ele morava Senhora. na casa da nossa paróquia e ele faleceu no dia 9 de julho de 2012. Quer dizer, faz 8 anos que ele foi para o céu. Foi para mim um choque tão grande. E eu saí na mesma hora da casa do Claudio Domênico, fui para casa e nós fomos a ver. A Paróquia já sabia, eu liguei para Zé Ricardo e para nós pediu que nós fomos lá para o Sumaré. Eu, Padre Omar e Padre Zé Ricardo. Nós encontramos lá o Monsenhor Zé Roberto de Velar. Sim. Você contou essa história no jornal Testemunho de Fé. Ah, contei? Isso mesmo, Não, isso mesmo. foi o que está na matéria, essa história. Conta Contei, Zé para todas as Roberto pessoas. estava lá e tinha vestido Dom Eugênio de uma batina filetada, como essa aqui, né? Uhum. Só que, como essa aqui. Com o botãozinho vermelho. Só que esse aqui, dele era escarlate de cardeal, né? Aí eu cara, não pode ser assim. Tem que ser batina de cardeal, tem que ser batina veste coral. Ele sabe tudo como é que são as coisas, né? Aí o cardeal não estava no Rio, ligou. Aí falou assim, Ricardo, você toma conta de tudo, organiza tudo. Que eu estou chegando no Rio. Você toma conta. Zé Ricardo é um especialista nessas coisas, né? Funeral, essas coisas. Ele entende tudo isso, né? Foi muito duro, muito duro. Então ele organizou tudo, cerimonial. Ele fez a coisa mais digna que ele conseguiu, né? Então ele fez tudo como manda o ritual da Santa Igreja. Eu lembro que o Padre Roberto falou: quando eu morrer você vai fazer comigo também, hein? E o cardeal também falou o cardeal falou a mesma coisa. Eu não coloquei lá porque achei que mas o amigo falou a mesma coisa, que ele fizesse com ele quando morresse também. Eu não falei também isso porque Fala não, você ficou, pelo amor de não, Deus. não. Mas o cardeal falou a mesma coisa com ele. E os recados, escolheu tudo com uma dignidade. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Nunca vou esquecer. E estava lá o breviário aberto, Dom Eugênio tinha rezado as vésperas. E foi um dia de muita, muita saudade, muita dor. Ver ali o corpo do nosso cardeal. De fato, ele combateu um bom combate, completou a carreira e guardou a fé. E Dom Eugênio, de fato, foi um homem que marcou a nossa vida, que eu tive a graça, o privilégio de ser ordenado por ele. Tantas histórias. Eu lembro quando a gente ia fazer um retiro mensal, lá com o Dom Eugênio, quando ele contava as histórias dele, quando ria conosco. Ele gostava de contar histórias, ria conosco, com os padres, a gente ficava lá em cima, tinha nosso momento de lazer, gostava de rir, contar piada, assim, coisa que é piada de padre, não tem graça nenhuma, né? Uma coisa de Quem padre. disse que não tem graça? Como O aquela coração piada. Zauau, o coração Restaurante, Zauau fome. O cara é a tá com melhor fome, piada. o cara tava com fome e falando restaurante. Restaurante Fome de Ouro, fechado para almoço. Piada de padre. Mas aquela piada do coração Zauau, melhor do ano. Pois é. Mas a gente tinha aquela intimidade com o nosso cardeal. O homem Dom Eugênio é um homem de uma dignidade impressionante. Eu digo isso. De uma seriedade, Dom Eugênio é alguém que, de fato, eu tiro meu chapéu para Dom Eugênio. Era um homem que se era assim, será não, será não.
E ele tinha um carinho muito grande pela nossa comunidade, Nossa Senhora da Paz, e pelo Padre Emanuel, né? O Padre Emanuel era alguém que cuidou do Dom Eugênio com tanto respeito, com tanto carinho, Sim. com tanta dignidade, até o final. Até o final. Ele mantinha ali a casa, o quarto do Dom Eugênio, tudo intacto, tudo perfeito, né? Foi tudo mantido, muitos anos, inclusive. E o Padre Valquimar, né? Foi secretário dele durante 7 anos. Sim. E também, eu digo, Dom Romer. Dom Romer foi um amigo fiel até o fim, Dom Eugênio. Eu dizia, e que como Dom Orani foi assim, Dom Eugênio era o pastor, ele gostava mais de pastor. E o Dom Orani foi um pastor para ele até o final. Foi um pastor que cuidou do Dom Eugênio até o final. Aquela cena da pomba ali, falou até agora. Da pomba, isso que eu ia falar agora. Foi um sinal muito bonito de Deus. Esse homem que celebrou os 300 anos da nossa arquidiocese, foi um grande missionário. Dom Eugênio foi um homem que amava essa visão missionária da igreja, que ordenou 159 padres para a nossa arquidiocese. Nossa. Que tinha um ardor missionário muito grande, que amava os seus padres, que amava a igreja, que amava o Santo Padre, que tinha uma devoção especial para com o Vigário de Cristo, que nos ensinou a ter essa reverência, esse amor reverencial pelo Santo Padre, sabe, que deixou para nós padres esse respeito pelo Papa e pela Igreja, sabe? Então eu penso que nós temos esse privilégio de ter um homem que marcou a história da Igreja no Brasil, na Igreja no Brasil. A gente foi fiel à Igreja. E pensar que todos os líderes da República tinham um respeito profundo por Dom Eugênio. Durante o governo, durante o regime de exceção, todos os generais presidentes tinham respeito por ele. Dom Eugênio não abria nenhuma exceção para o governo militar, de modo algum. Eles respeitavam que Dom Eugênio tinha autoridade. Não houve livro com Dom Eugênio. A gente fez, não propaganda o governo fez. Ele fez um silêncio. Ele salvou vidas no silêncio. Ele não respeitou nenhum governante. Mas o que ele fez eu posso autenticar. Foi muito mais do que qualquer outro. Teve propaganda, teve livros, que foi gritado nos telhados, fez. Eu tenho certeza disso. O que eu sei de histórias e testemunhos de pessoas que através dele foram salvos de torturas, de crimes, eu posso dizer isso. Dom Eugênio, de fato, foi um defensor da liberdade. Só que ele fez isso com respeito, sem gritar, sem propaganda, sem propaganda, sem violência, sem se surgir contra autoridades. Sim. Essa foi o método do Dom Eugênio. Ele não gritou, ele não criou resistência. Ele fez isso dentro do respeito às autoridades. E as autoridades o respeitavam. Foi assim que Jesus pediu, né, Jorjão? Exatamente. Ele escolheu o caminho do diálogo. Ele dialogava. Não era subserviente, tanto é que ele chamava atenção. Aqui mandava uma época que tinha o chamado a eminência parda no Brasil. Ele chamava atenção. E esses governantes o respeitavam. Eu falei aqui de várias pessoas que nem católicos eram aqui, que respeitavam Dom Eugênio. Você vê governadores, que vimos aqui vários governadores que respeitavam Dom Eugênio, homens que nem tinham fé, porque ele tinha uma autoridade, e a autoridade de Dom Eugênio vinha da sua coerência. Era, de fato, um homem coerente. Houve uma novela no Brasil que tentava contra valores, e ele falou publicamente, aquela pessoa, olha, memento mori, lembra-te da morte. Então, ele era um homem respeitado, amado, querido, porque, de fato, era alguém que era coerente com o que ele pregava, com o que ele vivia. E assim eu termino, deixando na semana, dia 21, tivemos a data da sua ordenação, dizendo que, de fato, nós temos que agradecer a Deus pelos pastores que Deus tem colocado em nosso caminho. E eu agradeço a Deus
ter sido ordenado por ele. 100 anos de um homem que, como dizia hoje para mim o padre Valquimar, um livro da editora Universidade. Um dia, quando forem abertos os arquivos de Dom Eugênio, e quando alguém tiver a paciência de estudarem os seus arquivos, esse país vai perceber a força, a grandeza do nosso cardeal. Um dia esse país ainda vai ver a envergadura do bispo que nós tivemos. Quando os arquivos de Dom Eugênio forem publicados, a imagem dele crescerá ainda mais. Ainda mais. Porque a vida dele faz parte da história do nosso país. E com certeza hoje ele está muito feliz no céu que você está aqui homenageando ele, contando a história dele para muitas pessoas que talvez não conheçam, porque eu nasci em 74, ele já era bispo, e muita coisa eu não conhecia da história dele, a gente vai conhecendo assim. E isso aqui, como eu falei, essas lives ficam gravadas aqui para que depois as pessoas vão conhecendo aos poucos. Isso é um documento, né, que a gente está fazendo aqui para homenageá-lo. Eu espero que você tenha sabido alguma coisa que você não conhecia antes, Tatiana. Não, olha aqui, tem muita gente. A Ana Paula Queiroz dizendo que não conhecia. A Priscila dizendo que toda sexta-feira janta assistindo as nossas lives. Que bom, que bom, tem que aqui, bom. A Regina Marão lembrou, né? A história da pomba também teve uma pomba quando São João Paulo II morreu, lembra? É verdade. Aliás, João Paulo II sabia quando o Eugênio estava em Roma. Ele sempre levava mamão papaya para o João Paulo II. Dom Eugênio Salles está em Roma. E outra coisa, Jorjão. Mamão papaya. Dia 21 de novembro, que é o dia que é aniversário de ordenação sacerdotal de Dom Eugênio, é o dia que vai ser esse mês, o dia da nossa missa do Guido, que não vai ser dia 22. Esse mês vai ser dia 21. Próximo sábado, né? É sábado, isso, porque a missa do Guido é sempre 22, gente, aqui na Paróquia Nossa Senhora da Paz. Quando cai num domingo ou segunda é antecipado para sábado. Então, sábado não tem desculpa de que você está trabalhando. Se você puder assistir a missa, se você não for grupo de risco, você vem aqui assistir a missa conosco, senão vai ser transmitida pelo Instagram e Facebook do Guido. E é às 10 horas da manhã do dia 21 de novembro. E aí a gente vai poder rezar também pelo Dom Eugênio, né, Jorjão? Com muito carinho, muito carinho. Dentro do centenário dele. Exatamente. E o Guido, com certeza, se inspirou muito na figura de Dom Eugênio, né? Tem muito respeito do Dom Eugênio, muito carinho. E Dom Eugênio também gostava muito do Guido. Muito mesmo. Devem estar no céu conversando. Que Dom Eugênio possa ajudar no processo. O Padre Ricardo quis colocar as moedas correntes do ano que ele faleceu e eu pus aquela carta com ele, uma ata da vida dele. Coisa do Padre Ricardo, né? A Ângela colocou assim: aprendemos muito e hoje foi muito feliz de recordar Dom Eugênio, gratidão de ter crescido na igreja governada por ele. Eu também, Ângela, graças a Deus. É verdade, a Ilka também agradece muito, a Tânia, a Vitória, a Ana Paula, cada dia mais sua fã. Muita gente não tinha ideia do homem que foi Dom Eugênio, né? Não tinha. Eu tô aquele falando conservador, fechadão, impressionante. Por isso que eu estou te falando como é importante, Jorjão, a gente deixar isso aqui gravado, documentado, porque as outras pessoas vão poder... A gente sabe que às vezes 8 horas o pessoal está jantando, mas a gente sempre assiste depois, as pessoas gostam de assistir novamente, entendeu? Isso é verdade, verdade. Dom Eugênio foi uma da doutrina social da igreja. Aí depois o pessoal quis ir demais, o pessoal quis correr demais e extrapolou aí, não, também, né? Uma coisa é ser católico, outra coisa é ser socialista. Né? A Rita colocou assim: Padre Jorge dizia que ia presidir meu casamento, namorávamos no jardim do Mosteiro de São Bento. Padre querido, bênção para nós. É mesmo? Mosteiro de São Bento? Quem é? Não, é Rita Hortz. Ela falou: Padre Jorge dizia que ia presidir meu casamento. Namorávamos no jardim do Mosteiro de São Bento. Padre querido. Você casou, Rita? Parabéns a você, filha. Hoje mesmo eu falei com o Dom Policarpo lá. Não do nosso tempo. Hoje é o novo Dom Policarpo. Do nosso tempo, o Dom Policarpo era aquele
alemão, sisudo. Eu gostava muito dele, né? Agora é o novo Policarpo. Parabéns. E você não me convidou para casar você, hein, Rita? Um abração para você. Dai-nos a vossa bênção e a gente vai se ver, então, semana que vem. Vamos ver como é que vai ser, se você vai ter uma folga, se a gente vai ter uma outra live. Vamos ver, tá bom? Meu padre espiritual é Dom Marcos Barbosa. Ah, Dom Marcos. É verdade. Olha só, Jaqueline, Padre Jorjão, tenho vontade de te conhecer pessoalmente e bater um papo sobre o Guido. Um abração, Jaqueline querida, Rita, Ana Paula. A Rita dizendo que já tem 27 anos de casada, Jorjão. Ih, nem boda de ouro padre para celebrar mais. Fica para as bodas de ouro. Tá bom, Rita? Isso aí. Um abração a todos vocês. Dai-nos a vossa bênção. Em Petrópolis, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Parabéns, igual do nós, Dom Gênio. Et benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. E viva o seu cardeal Dom Eugênio no céu, que ele possa, de fato, estar com a Virgem Maria, aquele tanto amor. Senhora da Guia, Rainha da Paz, Porta do Céu. Isso aí, bom fim de semana, boa eleição, que nosso Senhor nos elimine e que possamos eleger bons legisladores e um bom prefeito para nossa cidade. Amém. E a missa domingo, hein, pessoal? Não deixa de assistir missa, hein, Jorjão, né? Domingo é dia de missa. Domingo sem missa. Semana sem graça. E se não puder ir à missa, assiste pelas redes sociais. Várias paróquias, a nossa transmite, mas várias paróquias transmitem. A gente sabe que a gente ainda está em tempo de pandemia, é para se cuidar. Então, quem não puder ir, tem como assistir YouTube, internet, um monte de lugar, Instagram, para vocês continuarem assistindo a missa e quem puder, compareça. Espero que tenha sido de proveito a live de hoje. Foi ótimo. Eu queria muito falar do Dom Eugênio. Desculpa, é tanta coisa que a gente não sabe o que fala. Peço um perdão a você. Foi maravilhoso. Eu não conhecia várias coisas e conheci hoje. Que bom, que bom. Um abraço, Tatiana. Um beijo a vocês todos. Tchau, meus amigos e amigas. Fiquem com Deus. Um beijo, Jorjão. Tchau. Beijão. Tchau, tchau. Paz.